Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 11, e é exatamente o versículo que a gente sempre lê na ceia, 11, 23 a 25, que diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças a Deus, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Eu gosto muito da ceia do Senhor. Eu já disse aqui várias vezes que é o meu culto predileto. Porque a gente sempre se lembra do amor de Deus pelas nossas vidas. Mas é interessante que, geralmente, quando nós lemos esses versículos, a gente acha que Jesus expressa a vontade de que a gente se lembre do sacrifício dele por nós. Que a gente sempre se lembre do corpo partido por amor a vós. Que a gente sempre se lembre do sangue que Jesus derramou na cruz. E aí eu queria hoje pela manhã propor uma outra interpretação. Eu queria propor para nós uma outra perspectiva. Será que quando Jesus disse: todas as vezes que comerdes desse pão, ou todas as vezes que vocês cumprirem esse ritual, lembrem-se de mim. E nós também dizemos: na noite em que foi traído, ele pegou o pão, ele pegou o vinho e disse: todas as vezes que vocês cumprirem esse ritual, lembrem-se de mim. E se nós, todas as vezes que cumpríssemos esse ritual, nos lembrássemos de Jesus. E se nós nos lembrássemos da pessoa dele, como ele diz: lembrem-se de quem? Lembrem-se de mim. Lembrem-se, quando nós comermos o pão, quando nós celebrarmos esse ritual novamente, que a gente possa se lembrar da pessoa de Jesus. E todas as vezes que eu penso, que eu me recordo, que eu me lembro da pessoa de Jesus, eu me lembro, primeiro, que ele tem uma nova aliança comigo. Ele tem uma nova aliança com você. Ele veio, Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e a carne habitou no meio de nós. Emanuel, Deus conosco. Todas as vezes que vocês participarem do pão e do vinho, lembrem-se de mim. Lembrem-se de que Deus esteve entre nós. Lembre-se da ceia. A ceia é algo, na nossa casa, deveria ser, é algo sagrado. Quando nós almoçamos, ou jantamos, ou lanchamos juntos, nós devemos, eu sempre disse lá em casa, e a gente continua assim, não vamos falar de problemas. A hora do almoço, a hora da ceia, é um momento sagrado. É um momento em que você celebra a comunhão da família. É um momento que você celebra o amor. E essa ceia, eu acho muito interessante que Jesus, no momento mais crucial da sua vida, ele sabia que ia ser traído. E ele disse lá na ceia: alguém que está aqui molhando o pão comigo vai me trair. Desses meus discípulos, dessas pessoas com quem eu caminhei durante 3 anos, a quem eu passei os meus valores, uma delas vai me trair. Mas mesmo assim, por exemplo, se eu soubesse, eu, Silvia Jerusa, ser humano, imperfeita, que as pessoas que estariam comigo, uma delas ia me trair, eu chamava os 11. Mas nem pensar que eu chamaria o 12º, tá certo? Não, esse aí é um traidor, esse aí eu não vou chamar para cear comigo. Mas Jesus, quando ele diz: lembre-se de mim, ele diz para a gente se lembrar que mesmo no momento mais difícil da sua vida, ele não fez acepção. Ele chamou os 12
para cear com Ele. Lembre-se desse momento da minha comunhão. Lembre-se de como eu sou perdoador. Lembre-se do meu amor por você. Eu queria falar um pouco das nossas memórias, lembre-se de mim. Tudo na nossa memória fica arquivado na nossa mente. Tudo que se passa conosco. Eu estava ficando muito esquecida e fui para o neurologista. Eu estava preocupada, né? A idade, papapá. Aí o neurologista fez um monte de teste e disse, você está ótima, pode ficar tranquila. Mandou até pedir tomografia computadorizada. Foi raio-x do meu cérebro, porque eu estava muito preocupada com meus esquecimentos. Quando eu estou conversando com meu marido, ele diz assim, eu já ouvi essa história 365 vezes. Aí eu falo para ele, pois se prepare que ainda vai vir mais umas 400 da mesma história. Porque 42 anos juntos, minha gente, como é que eu vou me lembrar do que é que eu falei? Mas aí o médico falou, fique tranquila. O que acontece é que, ele me explicou, o que acontece é que a nossa mente armazena as memórias. E aí a sua mente agora, como ela está cheia, né, ela está quase superlotada, ela só se lembra daquilo que ela prioriza. E chega um momento em que a gente tem que priorizar aquilo que nós nos lembramos. Porque todas as memórias, tudo que aconteceu conosco está registrado no nosso cérebro. Quer seja no nosso inconsciente, no subconsciente ou no consciente. Agora, é muito interessante, porque quando a gente vai buscar as nossas memórias, as nossas recordações, geralmente, quase 100%, eu vou dizer 80%, que eu sou meio exagerada. A gente se lembra daquilo que nos trouxe dor. Por isso que todas as vezes que nós tomamos a ceia, nós só lembramos do sacrifício de Jesus. A gente não lembra da ceia que ele teve, demonstrando amor com os discípulos. A gente não se lembra do perdão que ele... Eu acho muito altruísmo você tomar a ceia com aquela pessoa que você já sabe que vai lhe trair. Então Jesus quer dizer o seguinte, não empaquem no fato de que eu fui traído. Não pensem somente que o meu corpo foi quebrado. Não pensem somente que o meu sangue foi derramado. Lembrem-se de mim. Lembrem-se da minha pessoa. Então, como é que o problema das nossas memórias é que, inclusive, muitas das nossas memórias são tão traumatizantes, a dor foi tão grande, que a gente esconde no inconsciente, por isso que às vezes a gente precisa elaborar aquelas dores, porque quem é que gosta de sofrer? Tem dores tão traumatizantes, eu, pessoalmente, sou contra algo que acontece em algumas igrejas, que se chama regressão. Algumas igrejas, alguns ministérios, desculpa eu dizer para vocês, mas irresponsavelmente, sem psicólogos presentes, sem ninguém, fazem um tipo de regressão, que a pessoa vai recordando o passado para trazer à memória dores e traumas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se o teu inconsciente fez com que você esquecesse aquela dor ou aquele trauma, temporariamente, um dia pode ser que você trabalhe isso, é porque a pessoa não aguenta. E às vezes eu fico imaginando, será que alguma vez aconteceu algum surto psicótico? Porque não tinha pessoas tecnicamente preparadas para elaborar aquela dor? Para cuidar daquela mente que estava com aquelas dores lá dentro, no fundo da alma, porque eram dores tão grandes que a pessoa não conseguiria suportar se elas viessem à mente. Algum dia você vai ter a capacidade e a maturidade de trazer aquelas dores à tona. Mas às vezes é bom que você não se lembre mesmo, é bom que ela fique lá. E um dos grandes problemas com as nossas memórias ruins é que muitas delas nos causam medo. Medo da dor que nós passamos. Medo que as circunstâncias pelas quais a gente passou se repitam. Nós ficamos com medo e nós nos tornamos pessoas
inseguras, nós nos tornamos pessoas tristes, nós nos tornamos pessoas que só conseguimos recordar as coisas ruins. E foi muito interessante os discípulos no caminho de Emaús, porque Jesus várias vezes avisou para os discípulos: olha, esse templo será derrubado, não ficará pedra por pedra, mas dentro de 3 dias ele será levantado. Estava falando de si mesmo, mas os discípulos não entenderam. Então, quando Jesus, que trouxe alegria, que trouxe as bem-aventuranças, que ensinou valores, que amou, que curou, de repente foi destruído, aparentemente, os discípulos estavam desanimados, fugindo com medo dos guardas. E aí 2 deles estavam caminhando, tristes. Jesus, já ressuscitado, entrou para conversar com eles. E foi muito lindo, que a ele conversando: o que foi que aconteceu? Ai, você não ouviu que o Nazareno, nananã, aquele, darará. Aí Jesus começa a conversar com eles. Quando ele senta com eles, que ele parte o pão, eles reconhecem que era Jesus. Aí eles dizem assim: não ardia em nós o nosso coração quando ele falava? Eles reconheceram Jesus, já vinham reconhecendo, já vinham tendo essa memória boa. Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco, porque todas as vezes que Jesus ministrava para eles, o coração deles ardia. A minha proposta para você que tem péssimas memórias, para você que tem memórias doloridas, primeiro, para você tentar resgatar fios saudáveis nas suas narrativas, mesmo de situações difíceis, que possam lhe trazer esperança. Eu vou conseguir continuar. Eu me lembro daquele versículo deixa eu procurar aqui o versículo. De Jeremias, capítulo de número 3, versículos 19 a 24, que diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio. Eu me lembro da minha amargura e do meu pesar. Ele está se lembrando, sim, que ele sofreu, que ele teve dores, ele está tendo memórias terríveis. Eu lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Quando eu me lembro das dores, e quando você se lembra das suas dores, quando você se lembra de circunstâncias difíceis, é quase que enlouquecedor. Ele disse: a minha alma desfalece dentro de mim. Aí ele começa a tecer fios saudáveis dentro da recordação da sua dor. Todavia, lembro-me também daquilo que pode me dar esperança. E essa é a chave da nossa cura, das nossas memórias. Traga à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança dentro do seu relacionamento. Quando você se lembra da sua infância, só vem coisas ruins. Certa vez eu estava conversando com a minha terapeuta e eu falei assim: eu passei a noite inteira sem dormir. Aí todo terapeuta tenta tirar o exagero de vocês, porque nenhum ser humano... Eu passei a semana inteira sem dormir. Claro que fisicamente você não conseguiria passar 8, 10 horas inteirinha da noite sem dormir. Aí ela disse assim: tente se lembrar se você não teve sonhos. Tente se lembrar. Ela disse: Silvia, é impossível alguém passar a semana inteirinha, a noite inteirinha, sem pegar no sono. Vamos tentar nos lembrar, se você realmente não dormiu 2, 3 horas. Aí eu comecei a me lembrar, eu devo ter dormido, porque eu me acordei às vezes com o meu próprio barulho, né? Então, a gente tentar se lembrar, tirar o exagero de tudo. Ah, mas esse homem é uma peste, esse homem não serve para nada. Então, tentar se lembrar: peraí, será que não existe nada de bom no meu marido? Será que não existe nada de bom, mas nada na minha esposa? Será que não existe nada de bom no meu pai, na minha mãe? Às vezes existem pais e existem mães que nos causam muita dor. Mas uma das coisas que nós podemos nos lembrar é
pelo menos ele ou ela me deu o dom da vida. Se eu estou aqui, eu preciso ser grato que pelo menos, eu não sei por que eles me maltrataram tanto, mas eles me deram o dom da vida. Então você resgata memórias. Minha infância foi muito difícil. A gente era muito pobre. Tinha dias que a gente não tinha o que comer. Mas será que dá para você resgatar alguma coisa? Uma das técnicas que a gente usa é: existe alguma pessoa na sua vida? É a segunda dica para você resgatar memórias boas. Será que existem pessoas que mesmo naquelas circunstâncias que você viveu, essas pessoas não... você consegue se lembrar de alguém que nos momentos difíceis lhe apoiou? Resgate memórias boas, mesmo de circunstâncias difíceis. Será que existe? Isso se chama dar significado ao sofrimento, dar significado às suas memórias. Porque se todas as vezes que você for pensar na sua infância, que você for pensar na sua adolescência, que você for pensar no seu próprio casamento, só vier memórias ruins, tente trazer à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Voltando para Jeremias 3. Todavia, lembre-me também daquilo que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis. As suas misericórdias renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E digo a mim mesmo, gente, isso aqui é a chave da cura. E eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Amém? Às vezes as pessoas me dizem assim: Jerusa, eu não sei, as pessoas me chamam de Silvia, de Jerusa, chame o que quiser, tá? Eu gosto dos dois. Jerusa, eu não sei por que Deus, onde estava Deus quando eu sofri tanto? Onde estava Deus quando isso aconteceu comigo? E aí às vezes eu vou para casa pensando sobre isso. Deus, ó Deus, onde é que tu estavas quando isso aconteceu? Deus, ó Deus, não sei se vocês já leram o livro A Cabana. Se vocês não leram, eu já li 2 vezes, é um livro excepcional. Você precisa ler aquele livro. Onde estava Deus? E aí, a minha resposta para você: onde é que estava Deus? Deus estava com você e chorando com você. Deus estava do seu lado e hoje Ele continua do seu lado. E aí Jeremias diz assim: mas aí eu me lembro das misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia. Porque a misericórdia de Deus para com as nossas vidas é inesgotável. Se nós estamos aqui hoje de manhã, se você que está me ouvindo, que vai ouvir no CD, que está ouvindo pela internet, vai ouvir pelo YouTube, vai ouvir pelo Rádio Bethesda, Deus está com você. E quando você tiver essas memórias terríveis, você diz assim: não, mas eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E uma das coisas que nos dão esperança é exatamente a fidelidade de Deus para com a nossa vida e o grande amor de Deus. Quando Jesus disse: todas as vezes que vocês comerem desse pão, todas as vezes que vocês beberem desse vinho, todas as vezes que vocês fizerem esse ritual, lembrem-se de mim. A minha presença está com vocês. Eu estou segurando. Eu não morri. Eu ressuscitei. Foi necessário que eu morresse, mas eu tive a vitória. E Jesus nos diz: na vida tereis aflições. Deus não nos prometeu um mar de rosas. Mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, todas as vezes que a gente fizer esse ritual, não vamos pensar na noite em que ele foi traído, na noite, vamos pensar na ceia. Vamos pensar no amor, vamos pensar na comunhão, vamos nos lembrar da memória de Jesus, da pessoa de Jesus, do grande amor que Ele verteu por nós. E aí, por último, para você curar as suas memórias que são
Muitos têm memórias muito doloridas. Um dos caminhos que sou uma pessoa briguenta, acho mais difíceis, mas é o que mais nos traz benefícios, chama-se perdão. Todas as vezes, quando teve um tempo que eu fui fazer uma revisão de vida, fazer um curso de meditação cristã, e o Dr. Hans Burke disse, lembrem-se, aí a gente ia para as montanhas, para as pedras, para os riachos, cada qual sozinho, e lembre-se das coisas ruins que o seu pai, primeiro era o pai, depois a mãe, fez com você. Aí, depois você escreve uma carta, mas não manda, dizendo todo o seu sentimento. Estou triste, estou chateado, estou com raiva, blá, 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 blá. Aí eu fiz lá minhas cartas com a maior raiva. Depois, no outro dia, você vai se isolar e você vai pensar nas coisas boas que a sua mãe, aí no outro dia era seu pai, fez com você. Foi a maior dificuldade. Nós tivemos aqui no nosso Festival de Inverno, Sérgio Saaz, que ele deu uma palavra assim, dê uma coisa boa do seu pai, diga uma coisa boa do pai, porque o pai é eterno. Graças ao nosso Deus pelo Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, porque o nosso Pai Celeste é diferente do nosso pai ou da nossa mãe na terra. Pai Nosso que estás nos céus. E eu estava até conversando, de novo, repeti essa história com o Ricardo já 300 mil vezes, mas de novo eu falei essa semana, foi muito interessante. Que aí, quando eu parei para pensar nas coisas boas que o meu pai tinha feito comigo, que eu achava que não tinha nenhum, começou a vir à minha memória os fios saudáveis da minha infância. Até os 6 anos ele me deu mingau, ele me balançava para dormir até os 6 anos de idade, colocava uma corda no punho da minha rede, que eu só conheci cama com 17 anos. Então, éramos 6 e a casa era pequena, todo mundo de rede, era um sobrado assim, de rede. E eu adorava, até hoje eu amo, se eu pudesse eu dormia de rede. Aí ele cantava, tudo bem que as músicas não eram lá essas coisas bem animadoras, mas ele cantava até eu e a minha irmã, que é 2 anos mais nova que eu, pegarmos no sono. E pensar nessas coisas. Aí eu fiz uma carta, não mandei. Eu nem me lembro se meu pai ainda era novo, ou era. Não, meu pai já era morto. Mas eu disse, graças a Deus, que eu em vida, enquanto meu pai estava vivo, sempre respeitei meu pai, apesar de todas as durezas. Sempre amei meu pai, porque ele tinha me dado o dom da vida. Mas eu fiz uma carta agradecendo. Paizinho, obrigado pelo mingau. Obrigado pelas noites que você me embalou para dormir. E fui falando, porque à medida que eu tentei resgatar memórias saudáveis, obrigada pelas bolas que você comprou para a gente brincar de queimada. Obrigada por isso. Obrigada por aquilo. E a gratidão. E o perdão, eu te perdoo por isso, por isso. Agora a gente não manda carta, tá, gente? A gente só escreve. Perdão é algo que é tão repetido nas igrejas. Aqui eu já preguei só sobre o perdão. Mas é tão difícil de exercitar. Mas o perdão nos liberta do passado. E eu vou encerrar dizendo uma coisa para vocês. Quando você recebe uma agressão, ou uma pessoa fez alguma coisa muito ruim com você, você só tem 2 opções na vida. Ou você deixa com que o agressor ou a agressora acabe com você, e você nunca mais consegue se levantar. E agora eu vou dizer isso metaforicamente. Ou você acaba com o agressor e a agressora. Como é esse acabado? Ou você libera perdão para essa pessoa ou essas pessoas, e você segue adiante, e aí você nunca mais traz esse negócio à tona para que você possa ter vida, ou você se deixa acabar. A minha proposta para você é: se veja livre da amargura. Se veja livre. Esse Jesus é muito fácil dizer. O Ricardo falou que frases pré-prontas, mas eu não gosto de frase pré-pronta. Tente não pensar mais nisso. Gente, a gente não manda na nossa mente. A gente vai pensar. Vai vir sim na sua mente as coisas ruins que as pessoas fizeram com você. Mas traga à sua mente aquilo que pode lhe dar esperança. Traga à sua memória, peraí.
Só foi coisa ruim que aconteceu na minha infância? Só foi coisa ruim que aconteceu no meu casamento? O que é que existe de bom no meu relacionamento para que eu possa resgatar as boas memórias desse homem, dessa mulher, dessa criança, desse adolescente? O que é que eu posso fazer para que a minha vida não seja um poço de amarguras e eu viva a vida inteira lambendo as minhas próprias feridas, me auto-vitimizando? Não, você não precisa ser vítima das memórias. Você não precisa ser vítima da dor. Você pode sim trazer à sua memória aquilo que lhe dá esperança. E uma delas é a fidelidade de Deus para com a sua vida. Amém? Então, quando Jesus diz: todas as vezes que vocês fizerem esse ritual, lembrem-se de mim. Resgatem as boas memórias que eu deixei com vocês. Resgatem na sua memória as minhas bem-aventuranças. Resgatem nas suas memórias as minhas atitudes, o meu comportamento, os valores que eu passei para você. Lembrem-se de mim. Para encerrar, tem um versículo que eu gosto muito que diz assim: Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. A vida dele não se acabou no ritual da ceia. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa vida que ele prometeu para a gente é possível todas as vezes que nós nos lembrarmos dele. Todas as vezes que nós nos lembrarmos do amor dele para conosco. Pai nosso que estás nos céus. Todas as vezes que nós nos lembrarmos que ele está aí e ele quer nos dar colo. Todas as vezes que nós nos lembrarmos do nome dele, nós teremos vida e vida em abundância. E nós podemos ter esperança. Entregue as suas memórias, entregue as suas dores aos pés de Jesus. E eu te digo, a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores. Então, quando ele diz, lembre-se de mim, lembre-se que você tem uma pessoa por você. E essa pessoa sou eu. Lembre-se de mim. Amém? Entregue a sua dor, as suas memórias doloridas a Jesus. E peça a ele forças. Espírito Santo de Deus, me dá forças para que eu perdoe. Espírito, quando você estiver sentado, tiver memórias ruins, você diz: Espírito Santo de Deus, traz à minha memória aquilo que pode me dar esperança no meu relacionamento, na minha vida, para que eu possa seguir adiante, ter essa vida em abundância e plena que tu me prometeste. Amém? Vamos ficar em pé?